Olá, queridas, meus queridos, passando aqui com muita alegria, dando sequência aos vídeos que a comunidade está dispondo para que você cresça no conhecimento da palavra, nas instruções, nos arautos de Deus. Eu sou o pastor Itamar e eu juntamente com a pastora Socorro, que também vai se apresentar, nós cuidamos de famílias, trabalhamos na área de família e isso ela envolve marido, esposa, os filhos. E nessa manhã, especificamente, nós vamos falar um assunto que certamente vai te ajudar no teu dia a dia, que é a criação de filhos. Né, pastora Socorro? Isso mesmo, nós queremos juntos aqui estar compartilhando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Como o pastor Itamar falou, nós trabalhamos com família. Eu sou a esposa do pastor Itamar, auxilio ele no Ministério de Família e também sou pastora aqui, cuido das mulheres, no Ministério de Mulheres, que é um trabalho muito lindo aqui também da comunidade. E nós estamos muito felizes de poder participar um pouco da vida de cada um que vai, com certeza, ver esse vídeo. Veja bem, a comunidade cristã Nova Aliança, ela tem uma preocupação com família. Se você observar bem, não por acaso, mas por uma inspiração divina, o nosso próprio símbolo da comunidade é uma família. Então, não partindo desse princípio, mas entendendo que a família está junto, os nossos chamados aqui na comunidade, que você que acompanha pelas redes sociais, é sempre uma família convidando você para as reuniões. Então nós temos essa preocupação, é uma preocupação que o nosso pastor principal, o pastor Abel, ele sempre traz para nós e ele prima por essa verdade, é envolver família. Até porque a comunidade ela prega o relacionamento, ela prega a verdade bíblica, a simplicidade das coisas de Deus, que tudo parte da família. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, a criação de filhos. Vivemos tempos difíceis, eu e a Socorrinha, particularmente eu a chamo a Socorrinha, a gente tem passado por muitos lugares e temos visto as dificuldades das pessoas, sejam casais novos ou sejam casais já mais maduros na estrada, com muita dificuldade de criar filhos. E esquecem, pra você ter uma ideia, de que a criança é o teu futuro na vida dela. Esquecem esses detalhes. A Bíblia diz lá no Salmo 127, talvez a Socorrinha possa abrir aí, no versículo 4 está escrito assim, ó: assim como flecha nas mãos de um arqueiro, serão nossos filhos na mocidade. Então, a responsabilidade que nós temos por conhecer as verdades bíblicas é preparar nossos filhos. Enquanto os nossos filhos estiverem sob os nossos domínios, pastor Socorro, é muito fácil de você conduzir, de você parar. Caso ele vai fazer alguma coisa errada, esse copo você vai derramar. Não derrama, você orienta, você fala. Mas depois, quando ele crescer, como é que vai ser uma criança dessa acontecer? Se não tiver o ensinamento que a Bíblia está falando. Nós vemos que hoje a gente está tendo uma geração muito cheia de coisas que a gente não via na nossa geração. As crianças hoje elas estão muito cheias de eletrônicos, perderam muito a simplicidade daquilo que era uma brincadeira. Não podem nem mesmo ficar mais nas ruas, como foi no tempo que nós criamos os nossos filhos. Até porque o tempo evolua, a tecnologia chegou, não tem como fugir disso. A questão é saber administrar isso, não é isso? Porque a gente sabe, irmãos, que a própria palavra diz que nos últimos dias haveria tempos difíceis. Então a gente procura, de todas as formas, trazer a essência daquilo que é os princípios de Deus. O pastor Itamar falou, a questão da nossa, a forma como nós administramos aqui a igreja, a forma como nós cremos naquilo que a palavra do Senhor nos orienta, que nós sabemos que nós estamos no final do tempo. Então a gente precisa trazer algumas coisas que foram benéficos para nós, para trazer também esses ensinamentos para nossos filhos, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ensinar, e esse ensino é o dia a dia. Não é simplesmente chegar com ele e dizer teorias. Você tem que praticar primeiro. Então, às vezes, a gente se perde muito nisso por não ter mais nem tempo. Hoje, os pais focam muito mais em trabalhar e dar o que é material para os filhos do que dar aquele tempo de qualidade
e dar aquele tempo de brincadeira, aquele tempo de conversa, aquele tempo de sentar junto, até mesmo de fazer uma refeição juntos. Nós vemos que a dificuldade está tão grande, que as pessoas estão tão loucas em adquirir, em ter as coisas, que esquecem de coisas básicas, simples, que Jesus deixou para nós. Porque Jesus foi simples, ele não foi um homem que veio e revolucionou as coisas com riqueza. Ele revolucionou com simplicidade. E uma das coisas que ele deixou para nós, que a gente faz questão de viver isso na comunidade, é a questão de relacionamento, de sentar na mesa, de conversar, de ter comunhão. E isso a gente tem que trazer para dentro da nossa casa. Porque essas coisas são tão simples e básicas que a gente está se perdendo com esses momentos tão gostosos da gente sentar, rir, conversar, não ter pressa, sabe? Não sentar para engolir. Às vezes nem senta para comer alguma comida direito, não senta para saborear um prato de comida que a mãe fez com tanto carinho. E ó, quando a gente está ministrando ou conversando assim, informalmente com as famílias, principalmente os casais novos, eles fazem a pergunta: como é que eu tenho que aprender a criar meus filhos? Nós vamos ler 2 versículos aqui, presta atenção. O primeiro está lá no Salmo 127, no versículo 4, é isso? É. Ó, diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Tá. Ou lá na mocidade, tem versão que aponta o futuro. Até porque a ideia de lançar uma flecha, o alvo é lá na frente, né? Então tem versão que diz assim, ó: nossos filhos são como flechas na mão de um arqueiro na mocidade, ou seja, quando ele crescer. Agora veja o que o Salomão fala, o homem sábio, no capítulo 22, versículo 6. Diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Ou então também ensine a criança, né, no caminho que deve andar. Então, qual seria a resposta se você perguntar, você que é um casal novo, por exemplo, de que forma eu vou ensinar o caminho para meus filhos? É simples. Observe o que o versículo diz e vamos entender qual que é o principal, o foco do versículo. Lá diz assim, ó: ensina a criança, ou educa, como ela leu aqui, a criança no caminho que deve andar. Você observou que ensina ou educa no caminho? Quais são os maiores problemas que nós temos no dia de hoje quando se trata de criação de filhos? Quais são os problemas? Muitas vezes as pessoas, os pais, e eu me coloco nisso, que um dia eu fui leigo junto com ela, nós temos 3 filhos e a gente aprendeu com a vida. Se eu estou falando alguma coisa para você, se ela está falando alguma coisa para você, é porque nós já vivenciamos isso. Nós não nascemos pronto. Não, nós vivenciamos. E ao longo do tempo a Bíblia, a palavra de Deus, foi nos educando e nos moldando como criar filhos. E uma coisa interessante que foi colocada nesse versículo por Salomão, que traz uma interpretação profunda, é que o ensinamento da criança, do futuro que vai se tornar, ela é feita no caminho. Não é ensinar o caminho. Meu filho, minha filha, o caminho é aquele. Daqui você vai chegar na faculdade. Daqui você sai e vai chegar na casa de fulano. Não, é no caminho. E o que significa essa palavra no caminho? É pegar na mãozinha aqui e dizer: eu vou contigo até onde for necessário. É no caminho, é no dia a dia. E aí entra algo muito importante que nós temos que observar. É o testemunho, é a referência. O que eu sou para os meus filhos? O que eu sou para os meus filhos? Qual é a característica, como legado, como ensinamento que meus filhos vão levar de mim? Hoje eles são meus filhos. Começa eu dando um mingauzinho na boca dele. Mas amanhã ele vai ter a vida dele. Amanhã eu já estou vivendo isso junto com ela. Hoje os nossos filhos já nos trazem orientação. Mas um dia eu troquei a fralda deles. Mas nós procuramos ensinar para que hoje ele tenha os seus filhos, que são os nossos netos, eles ensinando aquilo que eles tiveram como referência. Não estamos dizendo aqui que eu e ela somos os melhores casais e os melhores pais do mundo. Porém, nós lutamos para mostrar para os nossos filhos, porque ele vai mostrar para os filhos dele, a geração dele vai para frente. Então, queridos, a ensinar no caminho é, acima de tudo, ser uma referência.
O filho tem que olhar para o pai e dizer, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. A mãe tem que olhar, a filha tem que olhar para a mãe e dizer assim, eu quero ser igual à minha mãe. Eu quero ser uma boa esposa. Eu quero ser uma companheira. Eu quero ser aquela que é ajudadora. A minha filha tem que olhar para a minha esposa. E aí por diante. Esse é o ensinamento de lançar o filho no futuro e ensinar no caminho que deve andar. A gente está tendo uma experiência assim, muito rica. Desde que meu pai faleceu, a minha mãe mora comigo. Então já são 12 anos que ela está com a gente. E eu tenho visto o envelhecimento dela. E eu vejo que muitas coisas ela ainda me ensina, né? E isso me faz ver também o que eu quero para a minha velhice. E tem sido assim um tempo de muito aprendizado. Uma das coisas que a gente procurou ensinar aos nossos filhos, isso aí a gente pode falar com autoridade, vamos dizer assim, é a questão de respeito, de carinho, né? De amor, de expressar o amor que sente. Então, assim, na minha terra se pede a benção ainda, né? Minha mãe está numa idade, mas quando ela vai dormir, eu vou lá e peço a benção dela para ir dormir. É coisa simples. Às vezes a pessoa pode ver esse vídeo e dizer assim, nossa, que mulher antiquada. Mas só que a Bíblia diz que nós nascemos para abençoar. Então eu ouvindo a minha mãe dizer Deus te abençoe, para mim é uma promessa do Senhor, é uma autoridade que ela tem para falar para mim de que Deus está me abençoando. E isso eu passei para os meus filhos. E hoje eu vejo os meus netos, eu tenho um neto de 6 anos e uma neta de 8 anos que não mora aqui perto de mim. Mas eles, quando falam com a gente, a primeira coisa que falam quando ligam o telefone, benção, vó. Às vezes, quando eles não entendiam, eram mais novinhos, principalmente a Laura, ela dizia, Deus te abençoe, vó. Ela que me abençoava. Eu até ria com isso. Mas são coisas tão simples, sabe? Que a gente vê que Deus está ali. Porque quando você está ensinando, são essas pequenas coisas que eles vão levar para frente. E eu vejo os meus netos hoje multiplicando, vamos dizer assim, essas coisas. Que para mim hoje faz tanta diferença e está fazendo para eles também. E eu queria ler aqui um versículo para você, quando eu estava falando que nos últimos dias haveriam coisas muito difíceis, lá em 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, olha só, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, e por aí vai. Mas eu quero só sobressaltar esse versículo 3, versículo 2, desobediente a pais e mães. E é o que a gente vê hoje, as crianças pequenas, como a gente já teve oportunidade de ver alguns filhos até batendo no rosto dos pais. Por quê? Porque aqui na palavra do Senhor diz assim, em Provérbios 22, no mesmo capítulo que o pastor Itamar falou, no versículo 15, é natural que a criança faça tolice, mas a correção as ensinará a se comportarem. O problema é que os pais hoje não estão mais corrigindo seus filhos. Chegou essa ideia assim tão diabólica de que a gente não pode corrigir. Eu não estou falando, irmãos, de espancar. Eu não estou falando de você agora usar também de uma força. Se preciso, a palavra do Senhor diz que é para usar vara. Não adianta a gente correr disso. Mas o que acontece? A gente não corrige. De que forma? Chegar a conversar, dar uma disciplina, um castigo. Isso vai fazer com que ele veja que existem limites, porque quando ele estiver no mundo lá fora, ele vai achar que o mundo é dele e ele não pode, ninguém pode reprimir ele. Ele tem que fazer tudo o que quiser. Como a gente vê muitos jovens, adolescentes hoje, que não tem limite para nada, porque os pais não corrigiram lá atrás. Então, são coisas que a gente vê que está na Bíblia, né? A gente não está fugindo dela, a gente está simplesmente vendo a palavra do Senhor se cumprindo, né? Existe um ditado, eu tenho certeza que você conhece, por mais que seja uma geração nova, um dia alguém de uma idade aí já falou para você que os costumes de casa são levados para a rua.
Aquilo que a gente aprende em casa, a gente leva para o dia a dia. Essa é a verdade. O que ela está comentando? Muito bom o assunto aqui colocado sobre a desobediência, que isso traz o quê? A malcriação, ou falta de ensinar a criança no caminho que deve andar. Quando se fala, que Salomão fala, ensina a criança no caminho que deve andar, isso é uma palavra abrangente, não só é uma palavra bíblica, é o caminho da vida. Observe bem, nós já tratamos de situações de famílias e começamos a perceber que nunca, em nenhum momento, quando se tratava de situação só com o casal, aquele casal não frequentava as reuniões de igreja, eventos da igreja, situações da igreja. Por quê? Porque tinha vergonha de levar o filho. É verdade. Muitas vezes tiveram que abrir o coração e dizer pra gente: eu não levo, porque meu filho ele não para. Se tiver uma mesa com comida, ele fica colocando a mão. Se tiver as cadeiras arrumadinhas, ele muda do lugar. Você entendeu? Agora, por que essa criança faz isso? Eu conheço muitos pais barbados de família, até avô, que a comida está sendo feita e ele está ali beliscando, está pegando, pega daqui, pega dali. A criança, ela tem um, como é aquilo ali, antigamente era CPU de computador, ele tem um armazenamento na mente dele, porque a criança está sempre no processo de crescimento. Quando ele atinge a idade de pré-adolescência, a adolescência, jovens, ele ainda está no processo de arquivar a memória dele, porque ele vai lançar aquilo ali no futuro. Por isso a necessidade da gente ter o cuidado e ensinar os nossos filhos. Talvez eu e ela estamos falando aqui muito de criança, mas talvez você tenha filhos adolescentes. É uma fase também difícil, é uma fase bonita, é uma fase que está tendo outras descobertas para um novo tempo diferente de criança quando vai aprendendo o beabá. Agora são outras fases. E se eu não tiver a habilidade de saber ensinar o meu adolescente, a minha adolescente, vai ser problema no futuro. Porque a adolescência, quando sai da pré, que entra na adolescência, é a porta de entrada para chegar na mocidade. E tudo muda. Não é a mesma coisa. Cada um dos nossos filhos, são fases. São momentos de criação que nós temos que estar atentos. Quando nasce, o primeiro dia de trocar uma fraldinha, até o momento que você chega lá e entrega ele para a futura esposa dele, ou entrega ela para o futuro esposo dele. Então, a necessidade de você ensinar, e nós como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, como pastores, o nosso dever é ensinar no caminho que deve andar. Esse é o caminho. Porque nossas crianças vão crescer e vão se deparar com os ensinos, os rudimentos do mundo, os ensinos do mundo. Tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu já me deparei com situações do pai permitir que o filho use droga. Eu já me deparei. E ele se defendia ou se apoiava que é melhor ele usar dentro de casa do que ele usar lá fora. É melhor ele usar aqui a droga, eu não estou falando de maconha, de um crack, eu estou falando de cigarro. É melhor meu filho fumar aqui na minha frente do que ele fumar lá fora. Está errado, porque tudo começa dentro de casa. É melhor ele não fumar aqui. Baseado em quê? Nisso aqui. É o que a Bíblia ensina para nós. E a questão do exemplo, né, que a gente fala. Porque se eu não faço e eu não sou referência para os meus filhos, como é que eles vão pensar num casamento lá na frente? Eles vão refletir aquilo que ele aprendeu com os pais. Sim. Se o pai tratou a mãe bem, ele vai tratar a esposa bem. Se ele viu o pai ser amoroso, ele vai ser. Agora, isso também fala do lado negativo. Se ele viu o pai sendo grosso com a mãe, estúpido, grosseiro, aquele homem assim bruto, que não soube dar um carinho, não soube parar para conversar, é isso que ele vai fazer quando ele casar. Porque ele não viu uma pessoa que deu exemplo para ele. Então é muito sério a gente ter essa responsabilidade de saber que nós, como pais, fomos chamados para formar
aquele homem ou aquela mulher futuramente. Formar personalidade. A personalidade, o caráter, né? Porque tudo isso se aprende em casa. Sim. Não vem dizer que a igreja é responsável para formar o caráter, a escola ou a escolinha bíblica é responsável para formar o caráter, ou até mesmo a fé cristã dos nossos filhos, porque não é. Somos nós como pais. Nós é que damos o destino, é nós que vamos ensinar a palavra, e não é falando muito, é vivendo, gente. Porque o maior exemplo e aquilo que fica gravado e guardado na memória deles no coração é aquilo que nós estamos dando como exemplo. Se eu sou amorosa, se eu sou aquela mulher que não brigo, se eu não sou aquela mulher goteira, como a palavra do Senhor diz, que fica ali todo o tempo naquele processo falando a mesma coisa, o meu filho vai ver, poxa, olha a minha mãe, como ela é sábia, passou por algumas coisas, aconteceu isso e aquilo, eu não vi ela resmungar, eu não vi ela brigar, eu nunca vi ela brigar com meu pai. Eu tenho um exemplo de uma vez que aconteceu uma situação e eu fui assim, cheguei com o Itamar, que eu não gostei, falei para ele, aí a minha nora, a minha nora do meio disse assim, tia, mas a senhora não vai falar nada? Eu disse, não, mas eu já falei, eu já briguei. Isso ali era briga? Meu Deus do céu, tia, a senhora não saiu nem o tom da sua voz, não alterou. Mas por quê? Porque eu sei e me conheço. Então a gente também tem que ter essa percepção e saber que a palavra do Senhor ela tem que nos dominar. E a palavra do Senhor diz que uma das coisas do fruto do Espírito é o domínio próprio. Sim. Não que a gente vive 100% isso, não vai ter um momento de explosão. Meu Deus, eu sou baixinha, até brinco, dizer a baixinha, quando ela explode é de uma vez. Por quê? Porque ela é concentrada. Então, quando eu explodo também, eu tenho meus momentos de explosão. Mas isso não quer dizer que eu vá fazer na frente dos meus filhos para ele ter uma imagem errada de mim. Né? E isso vai também transferir para quem? Para as esposas deles, da forma como eles vão reagir a uma situação negativa, né? A Socorrinha falando aqui, e eu viajando na criação dos meus pais, né? Eu tive 14 irmãos, um momento muito difícil de criação dos pais. Meu pai não tinha assim uma total condição para criar, educacional mesmo, era aquela simplicidade do homem do sertão. Mas uma coisa, meu pai, ele sempre primou. Eu nunca vi meu pai chamar um palavrão. Nunca vi. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar, apontar o futuro para a criança, é ensinar para ele na prática, como nós estamos falando aqui de referência, inclusive nisso. Eu sei que os dias mudaram. Daqui uns dias é vocabulário, esse palavrão mais simples que se fala aí, é vocabulário. Vai estar na gramática portuguesa e em outras línguas, porque vira com naturalidade. Eu entendo isso aí. Não estou sendo radical em cima disso aí. Os tempos mudam, é outra coisa. A palavra de Deus é imutável. Mas a gente sabe que os tempos eles são alterados. Né? A cultura, a educação, e querendo ou não, a antropologia prova, né, que estuda o comportamento do homem, que nós somos fruto do meio, nós somos daquilo que a gente convive. Mas, uma das coisas que meu pai me ensinou na prática, porque ele nunca me sentou, nem minha mãe, para dizer, você não pode falar palavrão. Mas eu nunca vi meus pais falando palavrão. Sabe o que aconteceu? Nenhum dos nossos filhos fala palavrão. Se falou, eu não vi. Foi distante de nós dois. Mas até onde eu sei, eu nunca vi um dos nossos 3 filhos abrir a boca para falar um palavrão. Então, por que eles são assim? Porque eu aprendi do meu pai. Teve deficiências na criação dos meus pais? Lógico que tiveram. Assim como tem nós. Assim como tem nós. Quantas coisas eu errei com os meus filhos. Mas o que meu pai errou, eu não passei para meus filhos. Porque a vida é assim. Nós temos que crescer e aprender, infelizmente, ou graças a Deus por isso, é nos erros dos outros. Aquilo que eu vi que é errado, eu não vou trazer para minha família. Então, papai e mamãe tiveram muitas coisas erradas quando me criou, mas eu não transferi para os meus filhos. Então, a vida é assim. Criar os filhos é assim. É você pegar o que é bom, de onde você veio de uma célula, você deixou, e agora você está criando uma nova célula. Você tem que pegar o teu currículo. O que eu aprendi negativo aqui? Não vou levar para cá. Mas o que eu aprendi de bom aqui? Eu vou levar para cá. Esse é o exemplo. Isso. E a gente sabe que tudo isso
vai ficar o quê? Na memória, vai ficar as lembranças. Então, qual é o legado que eu estou deixando para os meus filhos, para os meus netos? Como é que eles vão se lembrar de mim? Aquela mulher que tinha uma voz mansa, ou aquela mulher briguenta, ou aquela mulher que não gostava de fazer as coisas com amor. O que é que eu estou marcando a minha geração? Então, isso é importante. Nós devemos ensinar, mas também devemos marcar com coisas boas a palavra do Senhor. Amém? Então, nós queríamos agora finalizar esse vídeo, dando sequência, como eu falei, todos esses vídeos da comunidade com a preocupação de trazer o melhor para você. Nós queríamos finalizar dizendo para você que nós não somos perfeitos na criação dos filhos, conforme nós falamos e colocamos, mas nós lutamos para alcançar o melhor. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que cada dia mais te capacite a criar seus filhos no caminho que deve andar.